Olá pessoal, estou aqui então para a nossa primeira aula. Nessa aula a gente vai estar falando um pouco sobre medidas, sobre unidades e eu vou estar aproveitando para poder trazer um compilado de dúvidas que eu sei que os alunos costumam ter, né, nessa área, para ir chamando a atenção de vocês aqui para a gente tentar minimizar esses erros aí com o tempo, né? Quando a gente fala de medida, a gente está falando então de experimentos. Eu tenho um experimento, eu quero medir, por exemplo, eu tenho uma mesa, eu quero medir o tamanho dessa mesa. Eu pego uma régua, por exemplo, uma trena, e aí qual é a precisão? Como é que eu falo de precisão? Porque essa minha medida nunca vai ser o valor real, realmente. Qual que é o valor real do tamanho dessa mesa? Bom, essa medida, esse valor depende do meu instrumento, da precisão do instrumento que eu estou utilizando. Cada instrumento vai ter uma precisão. Dependendo do que a gente precisa, eu não preciso de algo de precisão milimétrica para poder medir uma mesa, por exemplo. Mas, se eu estou olhando um cabelo, um fio de cabelo, a espessura do fio de cabelo, eu já vou precisar de algo de precisão milimétrica. Então depende do que você quer, qual o seu interesse naquela medida e do instrumento de medida que você vai estar utilizando aí. Em geral, uma régua, por exemplo, um, que é um instrumento analógico, é, ela, ela tem a menor medida dela é 1 milímetro. Né? Então a gente fala que quando o instrumento é analógico, a precisão do instrumento analógico é a metade da menor medida desse instrumento. E qual que é a menor medida de uma régua ou de uma trena, né? É 1 milímetro. Então a gente pode falar que a precisão de uma régua é meio milímetro, 0,5 milímetro. Então, se eu faço uma medida, vamos supor que eu achei que eu tenho aqui, né? Eu tenho lá a régua milimetrada. 3, 4, 5. Eu tenho aqui minha régua milimetrada. Vamos supor que aqui fosse 25. Aqui 26. Aí eu fui medi alguma coisa, né? E ela deu nesse ponto. Esse ponto isso aqui continua para cá, a régua, né? Eu estou medindo alguma coisa e ele veio parar aqui. Eu medi, botei minha régua e aí vi que ela bateu bem nesse ponto aqui. Que ponto seria esse aqui? Aí eu venho aqui, bom, eu sei que isso aqui é de 25 para 26, então vai ser, aqui é centímetro, tá? 25 para 26 centímetros. Então, eu sei que é 25,1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então seria 25,6. Só que tá vendo que ele passou um pouquinho do 6 e tá entre o 6 e o 7? Aqui que a gente faz um chute. Bom, o que seria o chute? Entre 6 e 7, eu divido isso aqui em 10 também, né? Isso aqui tá mais ou menos aqui, olha só. Tá o quê? Tá bem no início. Eu vou falar que é 25,63. Falando que tá bem aqui, vou falar que tá mais ou menos no 2 ou no 3, sei lá. Isso aqui é chute. Se tá pra esquerda, se eu tenho aqui, né? Aqui é a metade. Se tá daqui pra cá, eu sei que é de 0 a 5. Daqui pra cá, né? De 5 a 9. Então, dependendo aonde parar, igual foram mais ou menos aqui no nosso caso, aí eu falei que seria então 3. Então 25,63. Então esse aqui seria um chute. Essa medida que você tira aqui é um chute. Por exemplo, se parasse bem aqui. Aqui está mais ou menos no centro. Eu poderia falar então que era o quê? 25,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 25,8. Né? Esse pedaço aqui. Só que está bem na metade entre 1 e 8. Então 25,85. Então isso aqui me dá uma medida. Tá vendo que a última casa ela é um chute. Por quê? Porque é nela que está a imprecisão. É nela que mora a imprecisão. Né? Porque, veja, isso aqui não é milímetro. Ó, décimo de centímetro é milímetro. Então,
esse aqui seria 25 centímetros, 6 milímetros. Isso aqui é a nossa imprecisão. Eu dei o meu chute nesse daqui. Agora, qual que é a precisão? 0,5 milímetros, né? 0,5 milímetros estaria aqui, ó. Desse ponto aqui, né? Então, eu poderia falar que a minha medida nada mais é que 25,85 mais ou menos 0,05. Quanto? Centímetro. Ah, professor, mas a precisão não é 0,5, por que você colocou 0,05? Porque aqui é milímetros e aqui é centímetros. 0,5 milímetros é 0,05 centímetros. Então isso aqui é uma forma da gente representar a nossa medida com o erro. Aqui eu estou representando a medida e estou falando que o erro está nessa casa. Tem que ser, porque é definido. O erro ele é fixo nesse caso, porque é um instrumento analógico, né? Então, 25,85 mais ou menos 0,05. Tá? Então, a gente fala que nosso erro tem apenas um algarismo significativo. Né? Um algarismo significativo. Então, um erro, porque você não precisa... imagina o seguinte, para que eu vou colocar o erro assim? 0,053. Falar, meu erro é isso. Tá vendo que não faz muito sentido, porque se você já está errando aqui, se sua casa de erro é essa aqui é muito errada. Então basta eu colocar um algarismo significativo. É o maior padrão que a gente faz, costuma ser uma convenção da gente usar o erro sempre com um algarismo significativo. Qual que é o que quer dizer algarismo significativo? E aí, o algarismo significativo é algarismo significativo é o primeiro algarismo não nulo. O primeiro algarismo não nulo é o algarismo significativo. Então, ó, o 5 é o primeiro não zero. Esse é zero, esse é zero, esse é o primeiro não zero, o primeiro não nulo. Então, a gente fala que tem um algarismo significativo. Então, o erro sempre com um algarismo significativo. E quando a gente for entrar em experimentos, isso aqui vai ficar mais claro. Mas, por enquanto, lembre então que o erro é um algarismo significativo. Agora, isso é só para o erro, gente. O pessoal tem um problema com arredondamento, então vamos falar aqui já de arredondamento. Arredondamento. Vocês têm que ter muito senso lógico para poder... Tem que ter um senso mínimo de senso lógico, na verdade, para vocês fazerem arredondamentos aqui. E o que seria um arredondamento que faz sentido? Né? Quando você tem, por exemplo, 1,476. Depende do problema, eu vou querer isso aqui arredondado nessa casa, ou nessa casa, ou nessa casa. Né? Para cada um deles eu vou ter um arredondamento diferente. Vamos ver, um arredondamento para 1, 2 e 3 casas. Bom, se eu quero arredondar aqui, se eu quero arredondamento aqui no 7, eu quero parar aqui, eu quero sumir com 6. Eu não posso simplesmente sumir com 6. Porque se eu olhar 476, está mais próximo de quê? Está mais próximo de 470 ou de 480? 476 está mais próximo de 480. Então, o que você faz? Bom, eu quero arredondar aqui. Aí eu olho a próxima. Se a próxima for de 0 a 5, você só... Se for de 0 a 5, mantém o algarismo. De 6 a 9, você arredonda para cima. Para cima. Então, como é que seria isso? 1,476. Se eu quero parar no 7, eu tenho que olhar o próximo. O próximo é 6. Se é 6,
Então fica 1,48, eu arredondo o 7 para cima, né? Agora 1,47, eu quero parar aqui, no 4. Eu quero parar no 4, eu olho o próximo. O próximo é 7. Se é 7 o próximo, então eu vou parar como? 1,5, arredondo para cima, né? Então, olha o 4. O próximo é 7, né? Então, se é 7, de 6 a 9, desculpa, gente, falei errado aqui. É de 0 a 4 e de 5 a 9. Por quê? Tem que ter metade. Metade para manter e metade para arredondar para cima. Ó. De 0 a 4 você tem 0, 1, 2, 3, 4. São 5 algarismos. De 5 a 9, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, de 0 a 4 mantém o algarismo. De 5 a 9 arredonda para cima. Então, ó, o 7, então tem que arredondar para cima. Então, fica 1,5. Agora, se eu quiser parar... bom, esse aqui... Vamos pegar um agora que tem que arredondar para baixo. Se eu tenho, então... 25,634. Supor que eu quero arredondar nessa casa aqui. Como é que fica? Eu paro aqui, só que eu olho o próximo. O próximo é de 0 a 4. Se é de 0 a 4, então mantém o algarismo. O que quer dizer isso? Mantenho 3, então. 25,63. Eu quis arredondar, eu quis parar nessa casa. Eu olho a próxima, que é a 4. A 4 é de 0 a 4, eu mantenho. Então fica 25,63, não mexe. Se eu quero parar aqui agora, eu olho a próxima também, é o 3. Então mantém. Então fica 25,6. Essa forma de arredondar. Tá? Então, espero que fique bem clara essa parte de arredondamento. É bem simples, não tem segredo. Agora... Uma coisa que o pessoal costuma ser muito mal, sempre, gente, eu vou começar a tirar ponto em arredondamento. Porque eu falo, o pessoal acaba como a gente não pune, esse é o problema. Como a gente acaba não punindo, deixando pra lá em prova, o pessoal continua errando, e um arredondamento errado pode fazer muita diferença, principalmente se estiver fazendo cálculos de... Claro que hoje em dia o computador faz tudo, você faz um cálculo de obra, aí você deixar uma casa decimal, por exemplo. Muita gente tem mania de arredondar simplesmente retirando, 7,98. O cara arredonda para 7,9. Está errado, 7,98 tem que arredondar para cima, né? Que seria 8,0. Então, outra coisa, muito cuidado também, quando você vai escrever, vamos supor que você está lá na sua calculadora e você vê isso aqui, ó. 0,0006394, sei lá. Aí você quer arredondar, você fala, nossa, tem muita casa aqui, acho que eu vou parar aqui, ó. Vou parar aqui. Isso aqui você nunca faz. Por quê? Você nunca pode... Lembra que o erro, só exclusivamente o erro, a precisão, ela tem um algarismo significativo. Agora, um valor que você está tratando, a medida em si mesmo, ou qualquer valor que você está tratando, não pode ter um algarismo significativo só. Então você perde muito, muito dele. Então, ó, veja, você olha aqui e você fala... esse aqui é 0, é 0, é 0, aqui é o 6. Eu vou parar aqui. Você está perdendo muita informação para frente aqui, ó, porque você considerando só um algarismo não nulo. É diferente. Mas no erro é diferente. No erro a gente está falando, bom, nessa casa, se nessa casa já tem erro, nessa casa aqui já tem erro, para que eu quero saber das outras? As outras vai ser erro maior ainda. Então basta saber a primeira casa onde tem erro. É aqui que vai ditar o erro, então, na minha medida. Agora, quando eu estou escrevendo um número e você está lá na calculadora e chega em algo desse tipo aqui, você tem que pelo menos colocar 2 algarismos significativos. 0,006, aí eu vou parar aqui no 3. Só que como o próximo é 9, como é que eu arredondo? Fica 4. Aí você para aqui. Tem que necessariamente, pelo menos, ter mais um algarismo significativo. Se você vê que só tem 0 para cá, você não pode escrever só com um número aqui. Então, essa é uma forma de você ver como é que você arredonda. Agora, se você tem lá... o número não tem tanto assim, 7,943. Aí vai depender do problema. Às vezes, 7,9 é o suficiente. Agora, você não vai falar só 7. Ou arredondar 7,9 para 8, bom... Depende do que você quer. Você pode fazer os arredondamentos, você vai ter que olhar. Né? Em geral, não é bom você arredondar tanto. Isso aqui lá na primeira casa.
né? Então arredonda aqui na segunda. Depende do que você quer. Depende dos números que você está lidando. Você está lidando com números muito grandes também, tanto faz. Você está lidando com coisas de milhares, aí esses casos aqui não vão fazer muita diferença. Então você tem que olhar para o número e falar, bom, qual é a relevância do número que eu estou tentando colocar aqui? Sabe? Então isso aqui vai dar um pouco de senso aí, aos poucos vocês vão pegando a malícia disso daí. Tá. Então, vou falar agora de bases de 10. Bases de 10. Bases de 10, a gente sabe que a gente sempre pode escrever algum número com expoente de 10. Sempre pode fazer isso aí. Que forma? Eu tenho lá, suponho que eu tenha 4.500. Eu posso escrever isso aqui com 4,5 vezes 10 ao cubo. E se eu tenho 0,0045, eu posso escrever isso aqui como 4,5 vezes 10 a menos 3. Tá. Como é que vocês vão lembrar isso? Primeiro, esse número não tem... Esse número é maior que 1, 4.500 é maior que 1. Ou esse número é menor que 1. Se o número é maior que 1, o expoente vai ser positivo, obviamente. Se o número é menor que 1, é um número decimal. Então esse aqui é negativo, tá? Agora como é que você sabe? Começa da vírgula onde ela está. A vírgula começa aqui, ó, 4.500, a gente sabe que tem uma vírgula aqui. Por favor, não esqueçam que 4.500 é a mesma coisa que 4.500,0, que é a mesma coisa que 4.500,0, zero para cá não importa, assim como zero aqui do lado esquerdo não importa. Do lado direito a vírgula, do final da vírgula também não importa. A 4,5 é a mesma coisa que 4,50 ou 4,500, 5.000, não importa. Não esqueçam disso. Tá, então eu sempre começo, veja onde está a vírgula e conto. E conto ela até ela chegar aonde eu quero parar. E qual que é o padrão? O padrão da base de 10, notação científica a gente fala, é sempre entre a vírgula, o padrão da vírgula, Então, o padrão da vírgula é entre o primeiro e o segundo algarismo não nulo. Entenderam isso? Então, olha só. Vamos olhar para cá. Aonde seria o padrão da vírgula para esses dois números? Qual que é o primeiro algarismo não nulo aqui? É o 4. E o segundo é o 5. Então, a vírgula tem que vir parar aqui, ó. E esse aqui, qual que é o primeiro algarismo não nulo? É o 4 também. E o segundo é o 5. Então, a vírgula vem ter que parar aqui, ó. Só isso. Sempre entre o primeiro e o algarismo não nulo. É o padrão, né? Então, quantas vezes a vírgula tem que vir para cá? 1, 2, 3. Então fica, ó, 4,5 vezes 10 ao cubo. A 3, não contei 3 aqui? Então o expoente fica 3. Por que é positivo? Porque esse número é maior que 1. Esse aqui é menor que 1, fica negativo. Vamos contar. Para a vírgula vir daqui para cá, quanto que tem que pular? 1, 2, 3. Então, se ela pulou 3... Então, 4,5, aí eu só leio aqui, ó, 4,5 vezes 10 a menos 3. Vamos ver outros exemplos? Eu tenho aqui, 32.500. Como é que eu escrevo isso aqui em base de 10? Né? Onde está a vírgula? A vírgula está aqui. Onde eu quero que a vírgula venha parar? Quero que a vírgula venha parar aqui. Então, quanto que eu tenho que andar? 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que tem que aparecer um 10 a quarta aqui. Agora, ele veio parar aqui, né? Ficou o quê? 3,25. 3,25 vezes 10 a quarta. Então, não tem segredo. Vamos outro número decimal agora. 0,000676. Aí vamos lá. Aonde a vírgula tá? Ela tá aqui.
para onde ela tem que parar? Entre o primeiro e o segundo algarismo não nulo. O primeiro e o segundo tá aqui, ó. Vem parar aqui. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, vai aparecer um 10 a menos 4. Por quê? Esse número é menor que 1, né? Esse número é decimal aqui. Então, quanto? 6, agora leio aqui, ó, 6,76, 6,76, basta colocar os não nulos. Você não precisa colocar 6,760, besteira, esse zero aqui não tem necessidade, porque é depois da vírgula, lembra, né? Acabei de falar, 4,50 é a mesma coisa que 4,500, então não tem necessidade. Então, essa é a forma da gente lidar com base de 10. Não tem segredo. Agora, o que o pessoal acaba se atrapalhando às vezes, que nem sempre está escrito do jeito que a gente quer. Nem sempre está escrito do jeito que a gente quer. Bom, suponha que não esteja no padrão. Suponha que seja assim, 632,1 vezes 10 elevado a menos 6. Eu quero escrever isso aqui no padrão, né? Bom, deixa o 10 a menos 6 quieto. Esse aqui não está no padrão. Como é que eu coloco ele no padrão? A vírgula tem que vir duas vezes para cá, né? Uma, duas, ó. Uma, duas. Então, então aqui fica 6,321, 6,321, a vírgula saiu daqui e veio para aqui. Vezes 10. Agora, esse número é menor que 1 ou maior que 1? Maior que 1, né? 632,1, então vezes 10 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a vírgula se moveu duas vezes para a esquerda. Então, ó, a vírgula veio para cá, ficou 6,321 vezes 10 ao quadrado. Tá vendo que se eu pegar isso aqui e multiplicar por 10 ao quadrado, eu tenho isso aqui. Então, eu só coloquei ela no padrão de notação científica. Agora, vezes 10 a menos 6. Então, agora eu faço a operação. Qual que é aquela operação que vocês estão acostumados a fazer? Bases iguais, conserva a base, né? E soma os expoentes aí, 2 mais menos 6, 10 a menos 4. Soma esse com esse, 10 a menos 4. Esse é o padrão de eu escrever aqui. Tá? Então, às vezes você vai ter que manipular aqui, tirar aqui para poder escrever isso aqui em uma outra base. Em base eu posso escrever isso enquanto base. Ó, tá vendo que eu posso escrever 10 a menos 6 como base, aqui 10 a menos 4, que vai mudar o que está na frente multiplicando. Aqui é 6,321, que é 632,1. Mas você pode manipular isso aí da mesma forma. Tá. Então, isso aqui é um pouco, só para uma revisãozinha, um pouco de notação científica, para a gente entrar então em medidas. Vamos falar primeiro as medidas padrões. As medidas padrões as grandezas padrões que eu vou tratar agora é o tempo, distância e massa. A gente sempre consegue escrever qualquer grandeza física em função desses três aqui. Tempo, distância e massa. Bom, o tempo, eu vou falar de três sistemas internacionais, dois sistemas, que é o MKS, ou que é o Sistema Internacional, o MKS, e o CGS. O que seria isso? O CGS é menos utilizado. O MKS é o padrão nosso. O que é M? Ó? Metro, quilograma, nesse caso, né? Só pro nome da segundo. Esse é o sistema MKS, metro, quilograma, segundo. O CGS é centímetro, grama, segundo. O tempo mantém segundo como sendo padrão. Sempre o segundo é o padrão.
Hora em minuto não é o padrão. Agora, o MKS, você tem metro e quilograma. Esse é o sistema internacional, é o nosso padrão. O CGS é centímetro e grama. Então, tudo que vier do MKS, ele vai ter que vir de massa em quilograma, de distância em metro e de tempo em segundo. E tudo que tiver no CGS tem que vir de centímetro, grama e segundo. Tá. Então, bom, com isso, o que a gente tem? Só um segundo. Tá. Então, se a gente estiver tratando em distância, novamente, a gente trata distância em metros. Então, distância. Normalmente a gente às vezes coloca como S ou L. L. A gente vai tratar o padrão. É metros, metro ou centímetro. Ou metro, centímetro ou quilômetros, né? Mas aqui a gente está tratando apenas no sistema internacional. Massa. Aí massa a gente vai chamar de M. Tá vendo que, professor, mas é M aqui só para o nome, gente. O nome do sistema. Tem dois sistemas. MKS e CGS. Só para lembrar que MKS é metro, quilograma, segundo. Centímetro, grama, segundo. Esquece. Isso aqui é uma coisa. Agora, aqui é o padrão a gente falar distância como L, massa como M, grama ou quilograma. No caso está na ordem aqui. Quilograma ou grama. E tempo. Bom, o tempo é T e é segundos, né? Apenas, nos dois casos. Mas pode ter horas, mas não está em nenhum dos sistemas que a gente está interessado. Agora, o que é a questão do padrão MLT? A gente consegue, vou falar de algumas grandezas mais comuns. Eu vou começar falando sobre a força. A gente vai ver. Primeiro dos padrões, né? Então eu tenho lá. Então, velocidade. Vamos começar aqui. Velocidade. Velocidade, a gente sabe que o que é velocidade? É espaço por tempo, né? Espaço por tempo é L dividido por T. Ó. L é distância, né? Tempo, T. L sobre T. Como é que eu posso escrever isso aqui? Eles aprenderam que aqui não é T elevado a 1, eu passo lá para cima a menos 1. Então fica L, T a menos 1. Como é que eu posso escrever isso num padrão que a gente fala de padrão MLT? Padrão MLT seria o quê? M elevado a 0, L vezes T a menos 1. Por que M elevado a 0? Bom, qualquer número elevado a 0 é 1. Esse lado de esquerdo aqui não fica igual ao lado direito. M elevado a 0 é 1, L T a menos 1. Então, a velocidade pode ser escrita no padrão MLT dessa forma. A aceleração. Como é que é a aceleração? A aceleração é velocidade por tempo. Então, é velocidade por tempo. Então, o que é velocidade? Já não é LT a menos 1? LT a menos 1. Eu divido pelo tempo de novo. Então, é velocidade por tempo tem aceleração. Tá. Mas aqui não é 1? Aqui não tem T em cima e T embaixo? Eu não posso conservar as bases e subtrair os expoentes? Quanto que é menos 1? Menos 1. Ó, então, dividindo. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 1, menos 1. Menos 2. LT a menos 2. Como é que eu coloco no padrão MLT? Tem que aparecer o M. Mas como não tem o M aqui, é porque é 1. Então, M elevado a 0, LT a menos 2. Então, isso é como a gente escreve a aceleração. Eu vou mostrar para vocês que qualquer grandeza aqui para frente a gente consegue escrever dessa forma. Qual que é a próxima? Vamos falar da força. Já vou definir a segunda lei de Newton aqui, mas só para vocês entenderem que força é igual a massa vezes aceleração. Então vamos escrever isso aqui nesse mesmo padrão, a força no padrão MLT. Então eu tenho que força vai ser
M. M é o emão, né? Massa. O que é a aceleração? A aceleração está no padrão MLT. É esse aqui, ó. LT a menos 2. LT a menos 2. Então, toda a força a gente consegue escrever como MLT a menos 2. Vamos dar um exemplo? Vamos tentar ver um exemplo. No MKS. No MKS, é só você deixar distância em metros, massa em quilogramas e tempo em segundos. Então, como é que fica? Vou ficar... com... Então, ó, força no MKS. Eu tenho massa. O que é massa? Massa é quilograma. Distância é em quê? É em metros. Metro. Tempo é sempre segundos, né? Segundo é menos 2. Então, se eu quiser passar esse segundo é menos 2 lá para baixo, né? A gente fica assim, com... Ops. Força é igual quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá vendo? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá certo. Não. Quilograma não é massa? Metro por segundo ao quadrado na aceleração? Massa vezes aceleração. Escrito no MKS. A partir do MLT aqui. A gente pode sempre escrever na forma MLT. O CGS agora... Como é que seria no CGS? CGS. No CGS, eu vou pegar esse MLT, que está aqui, e vou botar nos centímetros, grama e segundo. Então, eu vou ter que força é igual a massa. Massa tem que estar em gramas, né? Massa tem que estar em gramas. Então, grama... Gente, estou colocando trem toda hora aqui. Vou colocar do outro lado. Então, força, massa é grama, vezes o L, que tem que ser centímetro, T a menos 2. É segunda a menos 2. Tá vendo aqui, ó? Massa em grama. Em grama, né? Comprimento em centímetro. T a menos 2, segunda a menos 2, né? Então, segunda a menos 2. Que eu poderia simplesmente escrever como grama vezes centímetros, e o menos 2 eu passo para baixo, mais 2. Segundo ao quadrado. O que é? Massa vezes aceleração. Gramas é massa. Aceleração é centímetro por segundo ao quadrado. Né? Que cada um deles tem um nome diferente. Esse aqui, quando é no MKS, gente, ele recebe o nome de Newton. Newton. Que a gente simplesmente coloca com N. Então, a força no sistema internacional, ou seja, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é chamado de Newton. E grama vezes centímetro por segundo ao quadrado é chamado de Dina. Dina. Então, que a gente pode escrever simplesmente Din. Então, Din, Newton N, Dina Din, e a gente tem então a força aí nos dois sistemas. Então perceba que a gente sempre consegue colocar no sistema MLT dessa forma. Todas as grandezas que a gente vai descrever na física, a gente sempre consegue deixar ela em função de MLT aqui na mecânica, no primeiro ano. Depois começa a aparecer eletromagnetismo e aí começa a aparecer novas grandezas empíricas aí, que são observadas pelo experimento. Tá. Então a gente viu, vamos só lembrar o que a gente viu. A gente viu, vamos recapitular. A gente tem dois sistemas que costuma aparecer as grandezas. O sistema MKS, que é o Sistema Internacional, né? Metro, quilograma, segundo. Sistema Internacional, então, é o padrão, é o que a gente vai estar utilizando aqui. E o CGS, que é centímetro, grama e segundo. Todos esses fazem parte do sistema que a gente chama de métrico. O que é o sistema métrico? É um sistema onde
todas as relações entre as grandezas se dão por base de 10, certo? Todos os sistemas se dão por base de 10. Então, sei lá que um metro é 100 centímetros, que 1 centímetro é 10 milímetros, tudo é base de 10, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4, 1 quilômetro é 10 ao cubo metros, e assim por diante. Então, é um sistema muito mais simples de utilizar e que 99% dos países do mundo utilizam. Apenas os Estados Unidos e mais um país utiliza o sistema ultrapassado, que é o imperial. O sistema imperial é ridículo e os Estados Unidos continuam utilizando ainda, porque são várias relações complexas. Um é 12 vezes o outro, é 568 vezes o outro. É algo completamente ridículo de você fazer física, que já é algo que só costuma ter dificuldade. Um sistema burro como é o sistema imperial é muito mais complicado. Então a gente vai trabalhar sempre com o sistema métrico, ok? Tá. Então vamos seguir em frente aí. Vamos para a próxima parte. Bom, então agora eu vou falar sobre o prefixo. Lembrando que esse é o capítulo 1. Leiam também, gente. Não deixem de ler o capítulo do livro que eu mandei para vocês. Não façam só... Não fiquem só por aqui. Atentem ao que tem no livro. Leiam tudo no livro, que isso vai ajudar muito a vocês reforçarem. A partir de hoje, gente, não existe essa de você saber, para poder passar de transformar de tantos metros para centímetros, tem que multiplicar por 100, dividir por... Você não tem que decorar nada disso. Só insiste em querer levar, porque vem com isso daí, já de sempre, decoreba, de tentar 10 para cá, vai passando para lá, de 10 em 10, para 10 para cá, você acaba se atrapalhando. Vocês agora têm que começar a se habituar a usar bases de 10 para tudo. Todos os prefixos que a gente vê, quilo, centi, a medida mesmo, gente, é só um. É o metro, é o grama, é o segundo. Qualquer coisa que vem acompanhado do metro é prefixo. Milímetro. Milímetro. Esse aqui é o metro. Isso aqui é um prefixo. Centímetros. Isso aqui também é um prefixo. Isso aqui é que é a unidade. Sempre a da direita é a unidade e a da esquerda é o prefixo. Quilograma. Grama é a unidade. É a unidade de massa. E quilo é o prefixo. E cada um desses prefixos nada mais representam do que um valor. Todos eles têm um valor, que é valores de base de 10. Então, todos esses prefixos vocês veem nada mais são que base de 10. É um prefixo. E aqui também é prefixo. Prefixo. Então o prefixo sempre tem um valor para ele. Esse aqui é a unidade. Unidade medida. Unidade medida. E então a gente tem alguns padrões, né? A gente tem... Vamos começar com de cima. Eu tenho lá. Vou até 10 a 12 só, gente. 10 a 12, 10 a nona, 10 a sexta, 10 ao cubo, 10 ao quadrado, 10 a 1. Aí eu tenho 10 a 0, né, que é a própria unidade. Aí a gente vem com 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9. Parar aqui. Tá. 10 elevado a 12 a gente conhece como tera. É simplesmente um T. 10 elevado a 9 é giga. A gente conhece simplesmente como G maiúsculo. Tá? Tudo maiúsculo. 10 a sexta é mega. Tem que ser maiúsculo também. M maiúsculo. Não pode ser minúsculo, gente. Mega minúsculo vira mili de milímetro. 10 ao cubo é quilo. Quilo. Que é só um K. 10 ao quadrado é hecto. Então, um hectograma.
É nunca utilizado, tá, gente? Não preocupa com esse hecto aqui, não. Ninguém utiliza essa medida. Hectograma. 10 a 1 10 ao quadrado é só... É um H, na verdade, que começa... É um Hzinho, desculpa, gente. Aqui o hecto é o Hzinho. H minúsculo. Não preocupa com ele também, vocês não vão utilizar. Nem o hecto, nem o deca também não. Vocês nunca vão ouvir falar em decagrama. Deca. É DA, tá? Que o de decímetro, que é... Então, depois eu vou falar o que vocês vão mais utilizar aqui. 10 a menos 1, 10 a menos 1 é Desce é D só, decímetro. Decímetro cúbico, esse é utilizado. 1 litro, gente, é um decímetro cúbico. Dá uma olhada nisso. Unidades de volume, unidades de área, tá? 10 a menos 2, a gente tá acostumado. Esse a gente usa muito, é o cent. Se vocês olharem, gente, desce é 1/10, ou seja, 10 a menos 1. Cent é 1/100, 1 sobre 100. O que é 1 sobre 100? 1 sobre 100, o que é 100, né? 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vai lá pra cima como? 10 a menos 2. Então, 1 cent é 1/100 de alguma coisa. Por isso vem esse prefixo cent, de centímetro. 1 centímetro é 1/100 de 1 metro. 1 centímetro, centésimo de 1 metro. 1 milímetro. 1 milímetro, mili, é 1 milésimo de 1 milésimo. O que é 1 milésimo? 1 milésimo é 10 a menos 3, porque 10 ao cubo aqui vai para cima 10 a menos 3. Então, se você olhar pelo nome é fácil, gente, é muito fácil. Mili, que é um Mzinho minúsculo. Não, desculpa, gente. Não. Desce, aqui é o cent. Cadê o cent? Pulei o cent. 10 a menos 2 é o cent, que é o Czinho, centímetro. 10 a menos 3 é o mili, que é só o eminho. 10 a menos 6 é micro. O micro, gente, é uma letra grega, tá? É um mi. Mi é assim, ó, um uzinho, mas que tem essa perninha aqui longa. E o 10 a menos 9 é o nano. Nano, de nanotecnologia, que é um N com a perninha para cá. É o eta, que também é grego. O que mais vai aparecer aqui para vocês? O que é mais importante para vocês? Eu vou colocar em vermelho. O que a gente vai usar muito? O que eu tenho aqui, meu Deus? O 10 a menos 2... Desculpa, 10 a menos 2 não, né? 10 ao cubo, que é o quilo. O cent, de centímetro, a gente usa muito também. O mili. E às vezes, o micro até que aqui não, mas lá no quarto semestre é muito mili. Em milinano. Milinano aparece muito em cargas, que as cargas são pequenas. Então é nanocoulomb ou microcoulomb. Então é isso que eu mais utilizo. Então quando você vê lá, já vou te ensinar uma forma fácil de passar do que tem. Sempre quando você está passando uma unidade, transformando, você vai passar por um que tem prefixo ou não, né? Para um outro que também tem prefixo ou não. Então, uma forma simples, por exemplo. Suponha que eu tenho aqui 423 centímetros. Eu quero passar para metros. Se eu quero passar isso aqui para metros, o que você tem que fazer? Você tem que simplesmente... Bom, eu não quero passar para metro. O que está atrapalhando passar para metro? É só o prefixo. É só você retirar o prefixo. Mais nada. Só que eu não posso retirar o prefixo. Eu tenho que dar valor dele. Eu vou trocar o prefixo C pelo seu valor. Então, 423. O que é C? Não é 10 a menos 2? Olha lá, centímetro. 10 a menos 2 aqui, ó. Então, se eu troco o centímetro por 10 a menos 2, sobrou metro. Pronto. Ah, professor, não está no padrão aqui, né? Como é que a gente coloca no padrão? Esse aqui que está fora do padrão, né?
10 a menos 2, quer dizer que a vírgula vem duas vezes para cá, né? 1, 2. Então fica 4,23 metros. Tá vendo? Então é isso que você usa para poder fazer mudanças de unidade. Você simplesmente troca o prefixo, né? Você tem lá 12.453 milímetros. Eu quero passar para metro. O que eu quero fazer? É só trocar o M aqui pelo seu prefixo. 12.453. O que é mili? 10 a menos 3 metros. Troquei o prefixo. 10 a menos 3, a vírgula anda, né? 1, 2, 3. Então, 12,453 metros. Tá vendo? Então, não tem segredo. Quando você vai trocar de um para o outro, você simplesmente, então, troca o prefixo, né? E quando é o contrário? Agora, se eu quero 444,23 metros para centímetros. Como é que eu faço isso aqui? Bom, agora você tem que fazer o contrário. Por quê? Agora é o contrário. Eu quero ir para onde não tem prefixo. Eu quero fazer aparecer o prefixo. Então presta atenção nessa manhinha que eu vou ensinar para vocês. Para mim é a mais fácil que tem. O pessoal às vezes de primeira acaba achando estranho, mas veja, eu não quero que apareça. Deixa eu primeiro dar uma manhinha para vocês. Suponha que eu tenho assim 4. O que acontece se eu multiplico por 10 a menos 3 e multiplico por 10 ao cubo? O que você acha que vai dar isso? Eu tinha 4. Agora eu multipliquei por 10 a menos 3 vezes 10 ao cubo. Vocês acham que eu fiz alguma coisa com esse número ou continua sendo 4? O que vocês acham? Olha só. O que é 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 mais 3? Conserva a base e soma os expoentes. Aqui dá 3 menos 3, que é 0. 10 elevado a 0 é 1. Então o que eu fiz foi multiplicar por 1. Quando eu multiplico por 1, eu não estou fazendo nada. Então sempre que você quiser fazer aparecer bases, falar, eu quero fazer aparecer 10 a menos 2. Então vou lá e multiplico por 10 ao quadrado. Eu quero fazer igual aqui. Vem comigo. Esse aqui foi só um parênteses aqui para vocês lembrarem. Então, eu quero fazer aparecer centímetro. Mas o que é cento? Não é 10 a menos 2? Eu tenho que fazer aparecer um 10 a menos 2, não tem? Só que eu não posso vir aqui simplesmente e colocar um 10 a menos 2 aqui, né? Porque senão eu vou estar mudando o número do valor. Aqui, ó, 4,23 vezes 10 a menos 2 é diferente de 4,23. Mas eu não quis fazer. Por que eu quis fazer aparecer um 10 a menos 2? Porque eu quero fazer aparecer o centímetro. Né? Que tá o metro aqui, ó. Só que para eu poder, então, fazer aparecer o 10 menos 2, eu tenho que multiplicar também por 10 ao quadrado. Que aí eu não fiz nada. 10 ao quadrado vezes 10 menos 2 continua sendo 1. Então, eu não fiz nada. Agora, olha que legal. O que é 10 a menos 2 metros? Olha só, 10 a menos 2 metros, 10 a menos 2 não é centímetros? Isso aqui é centímetro. Então, ó, 4,23 vezes 10 ao quadrado, centímetros, olha que legal. Não decorei alguma coisa? Além dos prefixos, a única coisa que vocês vão ter que decorar, gente, é esses prefixos. Preocupa primeiro com esses que eu falei para vocês aqui. Depois vocês já vão lembrando deles, os prefixos têm que estar na cabeça de vocês, é fácil de lembrar. Então, você lembrou os prefixos, acabou o problema. Não tem erro, olha só, vamos fazer de novo, vamos fazer uma outra aqui agora. Eu quero fazer 0,036 metros para milímetro, tá? Aí você olha aqui e fala, eu quero aparecer o mili. Eu quero aparecer esse mili aqui, tem que aparecer um 10 a menos 3. Só que eu não posso jogar só o 10 a menos 3, né? Senão eu altero o número, então eu boto... Não tem que fazer aparecer um 10 a menos 3 aqui, para ficar Ó, fiz aparecer um 10 a menos 3, né? Mas para isso eu tenho que multiplicar por 10 ao cubo também. Entenderam? Aí sim eu boto o número, 0,036
Ó. Então, veja, eu tinha 0,036, tá ele aqui. Aí eu tinha metro, só que eu quis fazer parecer milímetro. Ah, tá, eu falei, então se vai aparecer milímetro, tem que aparecer um 10 a menos 3m. Aí eu coloquei aqui o 10 a menos 3. Só, para eu não alterar o número, eu também tenho que multiplicar por 10 ao cubo, certo? Porque 10 ao cubo vezes 10 a menos 3 dá 1. Então eu não fiz nada com o número. Só estou mudando a forma de representar esse número com unidade diferente, com um prefixo diferente, né? Então, eu vim aqui e fiz aparecer o 10 a menos 3, aí eu multiplico por 10 ao cubo, para não mexer no número, continuar sendo 0,036. E agora, 10 a menos 3 metros é milímetros, então pronto. Então aqui é 0,036 vezes 10 ao cubo milímetro. Aí vamos olhar comigo. Isso aqui está no padrão que eu tenho que escolher? Que eu tenho que escrever? Vocês acham que está no padrão? O que é o padrão? A vírgula sempre está entre o primeiro e o segundo algarismo não nulo. A vírgula está entre dois zeros. Esse não é o padrão. A vírgula tem que estar entre o primeiro e o segundo algarismo. Tem que estar aqui, ó. 0,036. Como é que eu mudo isso aqui então? Então, deixa o 10 ao cubo aqui quieto. Agora, ó, a vírgula vai ter que duas vezes para cá, né? E como esse número aqui é menor que 1, vai dar um 10 elevado a menos 2. Então, ficou 3,6 vezes 10 a menos 2. Vezes 10 ao cubo. Agora eu vou deixar no padrão. Então, eu tenho 3,6. 3 menos 2 dá 1. Vezes 10 a 1. Que aí, nesse caso, eu posso simplesmente colocar 36. 36 milímetros. Olha que beleza. Então, vamos. Quero que vocês entendam bem o que eu estou fazendo aqui, gente. Isso aqui é mais novo para vocês. Realmente. Então, eu vou fazer mais um. Para tentar ficar mais claro. Então, suponha que eu tenha agora o seguinte. Eu tenha 36.420 metros. Eu quero passar para quilômetros. A mesma ideia agora. Mas, se fosse só quilômetros para metro, olha tanto que era fácil. Vamos lembrar isso aqui. Se fosse 3,6 quilômetros, eu quisesse passar para metros. É fácil, porque eu só tenho que retirar o prefixo. Como é que eu tiro o prefixo? Coloco o valor dele, né? 3,6, o que é quilo? Quilo é 10 ao cubo. Metros, só tirei o prefixo. Pronto, acabou o problema. Isso aqui é fácil. Agora, o processo inverso, aí já é mais complicado. O que a gente tem que fazer? O processo inverso, 30 metros para quilômetros, qual que é a diferença daqui para cá? Aqui eu estou passando prefixo para não prefixo. Ó, aqui tem prefixo e aqui não tem. Quando é assim é fácil, é só botar o valor do prefixo. Acabou, ó. Esse aqui, que mais? Que a gente fez desse jeito. Ó, esses dois aqui também, ó. 423 centímetros. O que eu falo? Eu quero passar para metros? Bom, é só tirar o prefixo. C é 10 a menos 2. Coloquei 10 a menos 2, multipliquei, puf, tá aqui, metros. Milímetros, a mesma coisa. Eu quero passar de milímetros, que tem prefixo, para metros, que é sem prefixo, né? Então, é só substituir o valor do prefixo m por 10 a menos 3. Agora, aqui não. Aqui é o contrário. Eu estou indo para o valor, para o que não tem prefixo, para o puro. O que é o puro? Metro, grama, segundo. Esse é o puro, não tem prefixo. Para o que é só unidade mesmo. Para agora a unidade com algum prefixo, ou seja, com o prefixo quilo. Se eu sei que vai ter um prefixo quilo aqui, é porque vai ter que aparecer necessariamente, e eu vou ter que fazer aparecer, eu vou colocar aqui, ó, um 10 ao cubo. Um 10 ao cubo. Tem que fazer aparecer um 10 ao cubo. Só que porque aí é o quilo. Só que para poder fazer isso, eu tenho que também multiplicar por 10 a menos 3. Aí eu não estou fazendo nada com o número. O número continua o mesmo. Aí eu venho cá e coloco ele. 3.420. Né? Aqui eu não fiz nada. Simplesmente para poder fazer aparecer o quilo, né? E aqui um metro na frente. Olha só. E se eu repetir aqui...
Tá aqui. O metro eu repeti aqui. E aí, aqui e esse número? O que eu coloco aqui, professor? Coloca primeiro aquele prefixo que você tá vendo aqui, é o quilo. Botei sempre do lado direito aqui, sempre coloco ele do lado do M, ó, do lado de cá. Quilo, botei aqui, 10 ao cubo. Só que aí eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3. Pra poder não ter feito nada. Se fosse 10 a quinta, 10 a sexta, multiplicava por 10 a menos 6. Se fosse 10 a menos 6, multiplicava por 10 a sexta. Sempre multiplica pelo inverso dele. Igual foi aqui, ó. Aqui. Eu quero passar metros para centímetro. Tem que fazer aparecer um centímetro. Então tem que fazer aparecer um 10 a menos 2. Só que eu tenho que multiplicar por 10 ao quadrado também. Ah, e o que é 10 a menos 2? É cent. Aí eu fiz aparecer o C de centímetro. Aí ficou então 4,23 vezes 10 ao quadrado centímetro. Tá. O metro para milímetro, a mesma coisa. Esse milha aqui eu tenho que fazer aparecer um 10 a menos 3. Fiz aparecer o 10 a menos 3, só que eu tenho que multiplicar por 10 ao cubo também. E aí, 10 a menos 3 é mili, então ficou milímetro, e assim por diante. Agora aqui, como é quilo, eu tenho que fazer aparecer um 10 ao cubo. Então, tem que multiplicar também por 10 a menos 3. Agora, isso aqui eu sei que é... Isso aqui eu sei que é o quê? Quilômetro. E agora fiquei isso aqui, ó. 36.420 vezes 10 a menos 3. Ah, esse 10 a menos 3 eu posso jogar a vírgula 3 vezes para cá. 1, 2, 3. Então fica 36,42. Esse 10 a menos 3, ó, foi que eu já joguei ele aqui para dentro para virar 36,42. Então, ficou 36,42 quilômetros. Certo? Então, essa forma mais simples, vocês não precisam de fazer nenhum tipo de decoreba, a não ser os prefixos. Vê da onde você quer ir, para onde você quer ir, para ver se vai de um prefixo para o que não tem prefixo. Gente, olhem, voltem, vejam essa aula mais uma, 2, 3 vezes, até entrar na cabeça de vocês essa questão de fazer aparecer aí o valor que você quer, o prefixo que você quer, né? Tá. Por enquanto, eu vou ficar com vocês nisso daqui. Todo semestre eu quero fazer um mais avançado de unidades, envolvendo metros quadrados, envolvendo quilogramas por metro cúbico e tudo mais. Mas no primeiro semestre aqui é o suficiente. E a outra que vocês precisam saber como faz é o tempo, a velocidade, por exemplo. A gente tem que a velocidade em metros por segundo, centímetros por segundo, né? Ou quilômetros por hora. Aqui aparece um que a gente acaba tendo que usar, que é quilômetros por hora. Vamos ver como é que a gente transforma tudo. Vamos supor que eu tenho a velocidade e ela está em quilômetros por hora. Como é que eu faço então de quilômetros por hora? Como é que eu passo para metros por segundo? Para metros por segundo. Então, aqui é a mesma coisa, olha só. Quilômetro tem que virar metro. Para o quilômetro virar metro é só tirar o prefixo K. O K é 10 ao cubo metro. E hora eu tenho que transformar em segundo. A hora é fácil. 1 hora é 60 minutos. E 1 minuto é 60 segundos. Então é 60 vezes 60, é 3.600. 3.600 segundos. Então o que eu tenho aqui? Olha só. 10 ao cubo por 3.600, eu posso dividir isso aqui por 1.000 em cima e 1.000 embaixo, fica 1 dividido por 3,6. Então é metros por segundo dividido por 3,6. Olha, tá vendo a fórmula que eu cheguei aqui? Ó, acompanha comigo. Olha só. Quilômetro por hora é a mesma coisa que... Tá vendo aqui, ó? Metro por segundo. Eu peguei ele, só joguei aqui, ó. Dividido por 3,6. Então é metros por segundo dividido por 3,6. E metros por segundo para quilômetros por hora? Bom, aí é só passar o 3,6 multiplicando. Metros por segundo é 3,6 vezes quilômetros por hora. Tá vendo? Então, essa é a forma mais simples, vocês devem decorar. Quilômetros por hora. Como é que você lembra o que você vai esquecer? Você sabe que é 3,6. Eu multiplico ou divido por 3,6?
Aí você esquece, falando, pera, eu tenho que multiplicar ou dividir. Só você lembrar, gente, que quilômetros por hora sempre vão dar valores maiores. Lembra? 100 km por hora, 200 km por hora, os valores são sempre maiores que metros por segundo. Tá? 100 km por hora em metros por segundo é mais ou menos 30 metros por segundo. Então é menos. Então quando você pensa, você está em quilômetros por hora, você tem que dividir por 3,6, porque você tem que ir do maior para o menor. Agora, se você está em metros por segundo, você tem que multiplicar por 3,6, que você vai do menor para o maior, né? Então, lembrem disso, quilômetros por hora, é só você pegar metros por segundo e dividir por 3,6. E metros por segundo é só pegar quilômetros por hora e multiplicar por 3,6. Então, não tem segredo aqui. E vocês vão utilizar muito, então lembrem bem disso daí. Então lembrem dessa minha forma de vocês lembrar isso. Quilômetro por hora sempre é maior. Metros por segundo é sempre menor. Aí você sabe se você vai ter que multiplicar ou dividir. Porque se você vai do menor para o maior, você multiplica. Se você vai do maior para o menor, você divide, né? Então, lembrem disso daí. Tá, então, vamos ver onde a gente está. A gente viu então como fazer medidas. E viu como... A gente viu como melhor forma de fazer mudanças, né, de unidade, com certeza usando os prefixos, acostumem fazer isso com prefixos, porque quando chegar, eu vou dar só um exemplo para vocês verem, quando chega, suponho que eu tenho aqui metros, quilogramas, quer dizer, quilograma por metro cúbico, e eu quero passar isso aqui para grama por centímetro cúbico. E aí? Tentem fazer isso aí. Depois vocês me avisam usando o que eu acabei de dar. Ver se vocês conseguem raciocinar. Lembra que tá o cubo, tá? Centímetro cubo. Mas a ideia é a mesma. Só lembrar que aqui tá o cubo. Isso aqui conta. Na hora de centímetro cúbico, é centímetro ao cubo. Então não é tão simples. É bom vocês quebrarem a cabeça, para quem tá mais interessado. Mas a gente vai voltar nisso daqui depois. Tá? E o problema que eu tinha deixado para vocês, para ver se vocês... Para você avaliar você mesmo, saber, será que eu sou bom em matemática? Eu sou bom em álgebra? Você consegue resolver isso daqui? Eu vou anotar para vocês aqui, vocês tentam resolver e me falam. Bom, tá aí o problema. É esse aqui que eu quero que vocês resolvam. Isolar o x. Depois vocês me falam. Comentem se vocês tiveram um problema ou não para resolver esse problema. Basicamente, então, eu quero que vocês olhem o x. Você tem que chegar aqui, x é igual a alguma coisa. Vai envolver raiz, tem quadrado aí e tudo mais. Tem que tirar a evidência, passar para o outro lado, isolar o x, jogar todo o resto para o outro lado. E esse aqui é um problema padrão, que mostra basicamente se você sabe o mínimo de equação fracionária. Então, acha para mim isso daqui. Então, gente, hoje, então, era isso que eu queria falar para vocês. Na aula que vem, então, semana que vem a gente volta já com cinemática. Depois eu vou ver se eu faço uma listinha dessa parte para vocês já irem treinando, beleza? Então, é isso aí e até mais.